Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 18 de abril de 2026. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que já vimos 6 partes dessa série de mensagens. A primeira parte que vimos há 6 semanas atrás, que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte que tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte que tem como tema o primeiro grupo das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual, a segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a sexta parte que vimos a semana retrasada, que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria, a terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E hoje então vamos conhecer a introdução do segundo grupo das obras da carne, os bens satânicos. Eu vou fazer orações na sequência, o Espírito do Senhor Jesus irá administrar pelo missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara dentro da Epístola Universal aos Hebreus capítulo 12, versículo número 1, o escritor declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, a ousadia, ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu isto e pela sua carne. A Tua palavra ela declara dizendo no livro do profeta Isaías, capítulo número 66, versículo número 1 e 2, são declarados que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós, ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o abatido, para o contrito de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, quando ele declara o seguinte, que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o Senhor tomou a boca de Salomão no livro de 1 Reis, capítulo número 8, versículo número 27, quando ele declara o seguinte, que mas na verdade habitaria a Deus na terra, nem os céus, até os mais altos céus podem conter-te. Quanto mais essa casa edificada por mãos humanas. E o salmista no Salmos capítulo número 93, versículo número 2, ele declara que desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus benditos e santos mandamentos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, onde o homem jamais viu nem capaz de ver. Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo número 24, o Senhor declara que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Santo Deus, que neste dia, Deus, que a minha matéria humana ela venha cair por terra, e que o Teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, a fim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Toma a direção dessa sétima parte, eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sétima parte da série de mensagens das obras da carne, os bens satânicos, que é uma introdução do segundo grupo, se encontra
encontra em 5 textos do cânon sagrado. Os 2 primeiros estão no segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo. Êxodo capítulo número 20, versículo número 3 e 4, diz o texto sagrado: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. O terceiro e o quarto texto, que é para essa sétima parte, está no 5º livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio, capítulo número 18. Deuteronômio, capítulo número 18, versículo número 10 e versículo número 11. Deus declara o seguinte aqui: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostador, nem almaureiro, nem feiticeiro, 11, nem encantador de encantamentos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E a quinta parte, que é para essa sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo do número 20, diz o texto sagrado que idolatria, feitiçaria, glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos, a sétima parte ela tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. O missionário explica. Na semana retrasada vimos a terceira e última parte do primeiro grupo das obras da carne, que é a lascívia, concluído assim que são os 3, prostituição, impureza, lascívia. Hoje então vamos conhecer a introdução do segundo grupo das obras da carne, os bens satânicos. No livro de Êxodo, capítulo número 20, versículo número 3 e 4, Deus, ele como é onisciente, ele já sabia que as próximas gerações, como o ser humano, tem muita dificuldade de adorar a Deus em espírito. Deus sabia que as próximas gerações futuras, elas poderiam praticar com maior intensidade essas obras da carne, desse segundo grupo principalmente. Ele declara no livro de Êxodo, capítulo número 20, versículo número 3, Deus diz que não terás outros deuses diante de mim. 4. Nem farás para mim imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima dos céus, na terra, nas águas, debaixo das águas e na terra. No livro de Deuteronômio, capítulo número 18, versículo número 10 e 11, Deus ele vai falar o seguinte aqui, para o povo de Israel: entre ti não haverá quem faça passar o seu filho pelo fogo. Entre ti não haverá quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem prognostador, nem adivinhador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Versículo 11. Nem encantador de encantamentos, nem adivinhador, nem quem consulte os mortos. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, que tem como tema as obras da carne, no versículo 20 ele fala de o seguinte aqui: idolatria e feitiçaria. O que é isso, missionário? Contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. Sem sombra de dúvida, meu amigo, minha amiga, é idolatria e feitiçaria. O que é idolatria? Idolatria, meu amigo, minha amiga, é a substituição de Deus por imagens de homens, de animais, de objetos, de plantas. É tudo que a gente coloca no lugar de Deus. É bem verdade que algo que me chamou a atenção sobre Deus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo número 24, Cristo declara que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores façam isso em Espírito e em verdade. Como assim, missionário? Nós adoramos, se adora a Deus em Espírito e em verdade,
através da oração. O que é oração? A oração, ao que me chama, a oração tem muitas definições. É o diálogo com Deus, é a respiração da alma, mas ao que me chamou a atenção sobre a definição de oração, essa quem definiu foi Charles Spurgeon. A oração é a conversa com Deus invisível. Deus é Espírito, Deus ele está na luz e na escuridão, e Deus ele está na natureza, Deus ele está em todo lugar. O salmista, tem um salmista que ele falou lá aqui: se eu vou para os céus, ali tu estás. Se eu estarei na natureza, ali tu estás. Se eu ir para o inferno, lá tu estás também. Aonde eu poderia me esconder? Deus ele é Espírito, mas só que o ser humano ele tem dificuldade de adorar a Deus em Espírito. Deus ele é o Criador, ele não pode ser visto por ninguém. E Deus ele, como sabia que o povo de Israel da antiga aliança, eles já poderiam se inclinar à idolatria, Deus ele adverte no versículo 3 de Êxodo capítulo 20 que não farás para ti outros deuses diante de mim. E a idolatria é um pecado que é visível, tem governado, é um bem satânico que tem governado a raça humana. Se nós pegar a maior parte da população mundial, ela é idólatra. Ela é idólatra e a idolatria tem governado a vida de muitas pessoas. As pessoas não conseguem viver sem ter um Deus, sem ter alguma coisa que ele admira ou coloca no lugar de Deus. E uma vez que a idolatria é a substituição de Deus por imagens de objetos, de animais, de seres, e hoje no mundo inteiro existem inúmeras nações que são idólatras. Vou citar algumas, onde o povo de Israel passou. Por exemplo, o Egito. O Egito é uma nação idólatra. Algo que me chamou a atenção na história do Egito é que você vê que Deus ele falou para ti: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há nos céus e na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. No Egito tem exatamente isso. Eles substituíram a existência de Deus por semelhança de animais de quadrúpedes. No Egito tem o deus Anubis, que é corpo de homem e uma cabeça de cachorro. Tem, por exemplo, né, o deus Ra, cabeça de rato e corpo de homem. E tem o deus Ísis, tem o deus Anubis, tem o deus Ísis no Egito. O Egito não é a única nação. Tem também, por exemplo, você ir na Grécia. A Grécia você tem Júpiter, você tem Hermes, você tem Ísis. Você se vai, por exemplo, na Índia, você vai encontrar Shiva. Você vê que o ser humano, por rejeitar Deus e por ser dominado por Satanás, então ele passou a trocar a imagem de Deus em semelhança de homens, de animais, de seres. E hoje a idolatria ela é visível de maneira normal, de maneira natural na vida das pessoas. Esse é o nível de idolatria. Mas tem a idolatria que nós colocamos sentimento das coisas no lugar de Deus. Hoje a idolatria hoje se tornou algo, por exemplo, que traz muita diversão na vida das pessoas. Vou falar, por exemplo, do futebol. Hoje, por causa do futebol, existem inúmeros clubes de futebol. E tem homens e mulheres e crianças que eles são obcecados, que fizeram um clube de futebol o seu Deus, o seu Senhor. O que é a feitiçaria? A feitiçaria, meu amigo, minha amiga, é a busca da luz na escuridão. Você vê que no livro de Deuteronômio, capítulo número 18, versículo número 10, Deus vai falar para o filho, para o povo de Israel, que entre ti não haverá quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem progonistador, nem agoureiro. Agoureiro está se falando
é aquele que anuncia, que faz anúncio de desgraça na vida das pessoas. E ele fala que nem quem consulte os mortos. E no versículo do número 11 de Deuteronômio capítulo 2 vai falar o seguinte, que nem encantador de encantamentos, nem adivinhador, nem quem consulte os mortos. Você vê que na história do povo de Israel, no livro de Levítico capítulo 18, que fala sobre uniões abomináveis, no versículo número 24, Deus vai falar que não oferecereis os vossos filhos a Moloque. A palavra Moloque significa moleque. E o povo de Israel, eles fizeram exatamente isso. Eles pegavam os seus filhos, as suas filhas, e sacrificavam ao Deus Moloque, que era uma cabeça de boi e corpo de homem. Então ele vai usar o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo número 35, versículo 108. Deus ele vai denunciar isso. Deus ele não aprovava essa conduta do povo de Israel de pegar os seus filhos recém-nascidos e oferecer como sacrifício ao Deus Moloque. Coisas que o Senhor não havia dito, nem havia passado na sua mente e no seu coração. E a feitiçaria é uma prática hoje que é reverenciada no mundo inteiro. Hoje a feitiçaria, talvez, quando se fala de África, uma das coisas que, quando se fala de África, que vem na memória de muitos homens, de muitas mulheres, é a feitiçaria. A feitiçaria é uma prática que tem governado muito o continente africano, não somente o continente africano, mesmo o povo de Israel. O judeu é um povo feiticeiro, é um povo bruxo. E você vê que Deus ele abomina essa prática, até porque hoje, se você prestar atenção, a maior parte da população africana é uma população miserável, é uma população que está completamente na desgraça. Sabe por quê? Por causa da feitiçaria. Se Deus hoje quer para conseguir uma vitória no continente africano, assim como também em outros países de sul-americanos como o Brasil, etc, onde a feitiçaria tem reinado, você tem que ser discreto. Quando Deus dá uma vitória na África, você tem que ser discreto, que é para não falar muito, porque você pode correr o risco, que sem você perceber, das suas amarrarem a tua bênção e você não conseguir usufruir da vitória. Hoje nas famílias africanas, em muitas famílias, tem sempre alguém que é feiticeiro, alguém que é bruxo, ou avô, ou trisneto, ou tetaneto, que foram descendentes de bruxos, de feiticeiros, que a feitiçaria Deus ele abomina, é uma herança satânica, é um bem satânico que os espíritos malignos ensinaram os homens e as mulheres a praticar. E a feitiçaria, assim como a idolatria, tem governado o povo de Israel. E um dos exemplos de idolatria foi exatamente o que aconteceu no capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés ele subiu no Monte Sinai, estava no nível de ascensão, e foi levado aos altos céus e ficou 40 dias em oração e jejum diante de Deus. O povo de Israel ele havia pensado que Moisés ele havia falecido, e os espíritos malignos incentivaram Corá, Datão, Abirá, que é para pressionar e assim construir um bezerro de ouro. Esse foi o maior pecado que o povo de Israel ele havia cometido. Eles nunca tinham visto a imagem de Deus, porque Deus ele é Espírito, mas eles viram um dos maiores milagres que aconteceu na história do povo de Israel, que é a abertura do Mar Vermelho. Eles viram a abertura do Mar Vermelho, e Deus ele havia raciocinado que talvez essa manifestação terrível, brutal do poder de Deus fosse suficiente, que era para curar o povo de Israel da idolatria, porque o povo de Israel eles viveram 430 anos mergulhados no Egito, porque Deus ele havia dito para Abraão em Gênesis capítulo de número 15, versículo número 3, que sabes bem que nas gerações futuras os teus descendentes eles serão oprimidos em uma nação estrangeira, depois eu virei para eles como socorro e farei eles saírem com mão forte. Deus ele estava falando que para Abraão, que depois de Abraão morrer, depois que a descendência dele, porque Deus falou para Abraão que a tua descendência será como as estrelas dos céus, como as areias do mar.
Deus ele havia exatamente falado que o povo de Israel, a descendência de Abraão, eles seriam oprimidos no Egito, mas que Deus ele viria com mão forte. E eles estavam mergulhados na idolatria e na feitiçaria, porque você vê que até Moisés, quando ele fugiu do Egito e foi para Midian, Moisés ele estava mergulhado em uma experiência mística, porque o que Moisés ele sabia de deuses era aquilo que ele havia visto no Egito, deuses com cabeça de cachorro, com cabeça de pássaro, de sapo. Moisés ele tinha essa imagem de Deus. Então, por isso que quando Deus ele queria curar Moisés do misticismo, foi fazendo com que uma chama se acendesse em uma sarça que ardia e não se consumia. E quando Moisés ele viu aquela chama arder no Monte Sinai, no meio da sarça, quando Moisés ele subiu, ele ouviu a voz de Deus. Deus ele falou com Moisés no meio do fogo, no meio da sarça. E Deus ele falou para Moisés: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E quando Moisés ele desceu completamente regenerado, completamente transformado, pelaquela manifestação, pelaquela experiência gloriosa do encontro com Deus no Monte Sinai, e Josué foi questionar para Moisés, assim como o seu sogro Jetro, ele disse: olha, ele não tem aparência, ele fala no meio do fogo. Está entendendo? E Jesus no Evangelho de João, capítulo número 4, versículo número 24, ele fala assim que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem Espírito e verdade. E já no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo número 27, Deus falando para os filhos de Israel que guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vista em Horebe ou no Monte Sinai, no dia que o Senhor vosso Deus falou convosco no meio do fogo. Está entendendo? Deus ele fala no meio do fogo, Deus ele fala na escuridão, Deus ele fala na luz e na escuridão. E hoje nós vivemos num mundo que é dominado pela idolatria. Vai na Índia, a Índia juntamente com o Egito e a Grécia são uma das nações muito que a idolatria ela impera. E a idolatria é exatamente bem satânico que os espíritos malignos ensinaram para os homens. E você vê que a idolatria, você vê que Paulo ele fala, depois dele falar das três primeiras obras da carne, que é de ordem sexual, ele fala da prostituição e impureza, e lá em cima ele fala depois da idolatria e feitiçaria. Por quê? Porque a idolatria e a feitiçaria elas estão misturadas, elas estão completamente alienadas umas para outras. Você vê que quando Moisés ele apareceu diante de Faraó e disse que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa sair o meu povo do Egito para que me sirva no deserto. Faraó ele respondeu para Moisés: quem é o Senhor que é para que eu lhe ouça e deixa sair Israel? E Deus ele havia dito para Moisés que Faraó poderia falar aquilo, que ele poderia resistir, porque Deus ele fala que eu endurecerei o coração de Faraó, mas que é para o meu poder se manifestar, mas ele depois iria fazer sair o meu povo. E Moisés ele falou para Moisés: olha, que é para você ver que o Senhor me enviou, que é para fazer libertar o seu povo. Moisés ele falou para Arão: pega a minha vara e joga no chão. Moisés Arão pegou a vara de Moisés, ele jogou no chão, na sala de audiência de Faraó. O que aconteceu? A vara de Moisés se transformou em uma serpente. Faraó ele deu uma risada, assim como também os bruxos. Eu falei o que? Que a feitiçaria é a busca da luz das trevas. E Faraó ele começou a dar risada, falou que o teu Deus tem um poder muito barato. Os meus servidores, eles também, porque o Egito tinha muitos bruxos, tinha muitos encantadores, tinha muitos agoreiros. A palavra agoreiro eu fui pesquisar. Agoreiro é o feiticeiro, é o mágico que traz notícia de desgraça na vida de muitos homens e de muitas mulheres. E os feiticeiros magos,
do Egito, eles lançaram a vara no chão e se transformou em serpente. Só que quando isso aconteceu, Moisés ele ficou assustado, porque ele falou, ele começou a duvidar, porque ele ficou um pouco perdido, porque ele teve experiência com Deus. E só que quando ele ouviu a voz de Deus, falou: fica comigo, fica quieto, Moisés, você vai ver, o meu poder vai se manifestar. Os bruxos, pelo poder do ocultismo, eles conseguiram transformar as suas varas em serpentes. Se for que é para mim definir a feitiçaria, é o falso imitando o original. Que Deus ele é a fonte da vida, Deus ele é a fonte de todo o poder. Satanás ele tem poder, os espíritos malignos têm poder, mas ele não tem todo o poder. Por isso que você vê que quando um homem ou uma mulher vai entrar em contato com um feiticeiro, com um bruxo, o bruxo vai sempre lhe pedir algo em troca, porque sabe por quê? Porque se você entrar em contato com o mundo das trevas e buscar um mago, um feiticeiro, ele vai fazer o que você quer, mas ele vai te pedir algo em troca. Sabe o que ele vai te pedir? Ele vai pedir a tua alma em troca, o teu filho, a tua filha, um membro de tua família. Por isso que Deus fala que não haverá em ti quem faça passar o seu filho pelo fogo. O povo de Israel, eles adoravam o único Deus verdadeiro, mas eles não ficavam satisfeitos, eles tinham sempre aquela tendência de se voltar ao ocultismo, à feitiçaria, aos magos, aos cantadores. Por isso que eles foram sacrificar os seus filhos a Moloque. E Deus ele usou o profeta Jeremias, que é para repreender a nação de Israel pelos crimes que eles estavam a cometer, passando os recém-nascidos no fogo. E quando Moisés ele ficou assustado em ver que as varas dos magos haviam se transformado em serpente. Só que o que é que Deus ele fez? Eu falei que Deus ele é a fonte de todo o poder. A vara de Moisés, de Arão, que se havia transformado em serpente, Deus através da vara de Arão, que se transformou em serpente, engoliu as outras varas dos feiticeiros, dos magos. Sabe por quê? Que Deus ele tem todo o poder. Deus ele é o único Deus vivo e verdadeiro que existe. E a idolatria, a feitiçaria é um crime, é um pecado, é um bem satânico que os espíritos malignos ensinaram que é para os homens e as mulheres terem como estilo de vida. Tem muitos homens e muitas mulheres que eles não conseguem se realizar e eles optam em consultar feiticeiros, em consultar bruxos, em consultar umbanda, em consultar mágicos, encantadores. Olha, na África é uma das coisas que se vê, mas feitiçaria de maneira normal e natural. E você vê que tem muitos lares destruídos a coisa da feitiçaria, a coisa da bruxaria. É uma obra da carne, é um bem satânico que tem operado, tem governado a vida de muitas pessoas. Eu falei, meu amigo, minha amiga, na primeira, da quinta, na primeira, da segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta parte dessa série de mensagens sobre as obras da carne, os bens satânicos, que a zona de ataque dos espíritos malignos, que é para dominar os homens, as mulheres, as crianças, é na mente. É na mente. Por isso que Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, ele declara o seguinte, que o Deus desse que é Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 30, ele fala de um sentido que Satanás ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo. A Bíblia chama Satanás de sedutor. Ele conseguiu seduzir os homens, as mulheres, as crianças, as nações. Se você é alguém que quando ouve a palavra de Deus, você fica irritado, te dá ira no coração, isso não vem de você, meu amigo, minha amiga. São espíritos malignos que estão dominando a tua mente, o teu coração, para que você feche o teu coração para o Evangelho de Cristo. Só que se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, em Apocalipse capítulo número 20,
21, versículo número 8, fala que os idólatras, os feiticeiros idólatras, os lugares que lhes cabem será no lago que arde com fogo e enxofre. Os idólatras, os feiticeiros, os bruxos, magos, os encantadores, os adivinhos e toda a prática de ordem idólatra e feitiçaria, os idólatras feiticeiros, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Espero que essa sétima parte, que é uma introdução do segundo grupo das obras da carne, os bens satânicos, nos ajuda a refletir. As pessoas, elas estão a servir os demônios, os espíritos malignos, e elas não sabem que elas estão a servir os demônios. Vou fazer oração. Espero que o Espírito do Senhor Jesus possa convencer do pecado, do juízo, da justiça, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado pela tua palavra, que é mais doce do que o meu. Que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, ajuda ela a se posicionar e a entregar a sua vida para Cristo Jesus. Todo que eu levar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você acredita com o Senhor, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus te ama. Arranque tudo que é entendimento e lembra. Deus, Ele quer ter compromisso com você. Um forte abraço. Até a próxima parte. Tchau.